muitos não entendem é que a depressão é algo espiritual, não é algo do corpo. É algo que te aflige, que acaba te levando para o pior caminho. E esse caminho, às vezes, é o que eles acreditam que seja a libertação, que vai se livrar. O pensamento acaba vencendo a vontade de fazer ou não. Sim, isso é muito perigoso. Por isso chegamos aqui hoje para contar a história de Camila. Camila que desencarnou por conta da sua depressão, mas foi uma história incrível e eu quero compartilhar com vocês essa história, que ela sirva de aprendizado. Cartas Psicografadas apresenta a depressão. Não sei quanto tempo faz, mas perdi essa batalha. A batalha já foi perdida muito antes de eu desencarnar. Sim, a situação estava meio difícil para mim. Eu era casada, tinha uma filha linda e tudo desmoronou de uma hora para outra. A gente pensa que é de uma hora para outra, mas é algo que vem acontecendo aos poucos, que acaba acumulando. Meu nome é Camila e antes de contar o que aconteceu comigo, eu quero dizer para vocês: a vida é algo maravilhoso. Você deve aproveitar cada segundo do seu momento encarnado. Esse é um aprendizado que eu tive aqui desse lado. Eu queria ter aprendido mais e ter dado mais valor à minha vida. Eu me envergonho e fico triste com o que eu fiz, mas eu preciso compartilhar com vocês o que aconteceu. Você que está nesse momento difícil da sua vida, não faça o que eu fiz, porque a libertação e a salvação nunca é o que a gente espera e acaba se tornando algo muito pior do que a gente já estava passando. Como eu disse, era casada e tinha uma filha maravilhosa. Nossa vida era muito boa. Eu era uma mulher feliz, com uma família feliz. Bem, pelo menos era o que eu pensava. Talvez eu fosse a única pessoa que estava feliz na nossa relação. Meu marido decidiu me trair. Descobri a traição. Foi algo muito difícil para mim aceitar. Não sei o que passou pela minha cabeça quando decidi perdoar. Talvez fosse a vontade de ter uma família e que os nossos laços eram mais fortes do que o problema que a gente estaria passando. Mas se tornou algo muito comum. Meu marido começou a chegar tarde em casa do trabalho e também começou a inventar um monte de desculpas. Assim eu ficava sentada no sofá, ligando para ele e nada de conseguir falar. Não sei o que me machucava mais, se era não conseguir falar ou se o pensamento do que ele estava fazendo que vinha à minha cabeça. Depois que a gente perde a confiança uma vez, a gente não consegue mais recuperar. Qualquer atraso já achava que ele estava com outra pessoa. Descobri que não era algo da minha cabeça e realmente isso estava acontecendo. Ele estava com outra pessoa. Eu não sabia mais o que fazer, mas queria resgatar a minha relação. Queria ser feliz. Queria que meu marido voltasse a me respeitar, mas eu estava faltando respeito comigo mesmo. Estava vivendo de migalhas. Sim, vivia do que sobrava do meu marido. O pouco tempo que ele tinha para minha família era muito pouco, mas era suficiente para mim. Quando estávamos juntos, eu acreditava que tudo iria ficar bem, mas não era isso que estava acontecendo. Cada vez mais estávamos distantes, até mesmo quando estávamos juntos. Minha família sempre perguntava: como está indo a relação de vocês? E eu falava: tá tudo bem, porque se você diz que está indo mal, as pessoas acabam criando expectativas que aquilo vai acabar. Eu não queria que as pessoas enxergassem de fora e vissem que eu tinha um relacionamento fracassado. Minha filha já estava muito triste. Ela virou para mim e falou: papai nem fica mais em casa agora, né, mãe? Só fica eu e você. Será que papai não gosta mais da gente? Disse para ela que era coisa da cabeça dela, que papai estava trabalhando demais para poder dar uma vida melhor pra gente. Eu também queria acreditar que era isso, mas eu sabia a verdade. Sabia que não era isso que estava acontecendo. Decidi ligar e questionar ele. Mais uma vez, não me atendeu. Cada vez mais difícil de conseguir falar com ele. O tarde que ele chegava do trabalho começou a mudar. Tinha dias que ele nem voltava. Mandava uma mensagem e dizia: hoje vai ter dobra no trabalho.
não vou conseguir voltar para casa. E não voltava. Não conseguia contato, mas sabia que ele não estava trabalhando. Provavelmente já tinha arrumado outra família. Era isso que passava pela minha cabeça. E sim, meu marido estava pronto para se separar. Pronto para ir embora de casa e viver uma relação com uma pessoa que eu nem conhecia. Mas o meu pensamento sempre foi: não vai levar minha filha. Um dia decidi questionar ele em casa e ele disse que ia embora. Falei que não veria mais minha filha e ele ficou nervoso. Disse que iria ganhar a guarda dela na justiça, porque eu não teria como me sustentar. Realmente, eu fui a dona de casa. Eu não era a mulher que trabalhava fora, então não teria como sustentar. Deveria viver apenas da pensão que ele iria dar, mas sei que isso seria muito difícil. A quantidade de dinheiro seria muito alta para pagar aluguel, pagar água, pagar luz. Não sei o que faria para poder me virar. Não sei, não tive uma profissão. Eu era a dona de casa. Desde os meus 16 anos que morávamos juntos. Ele era um pouco mais velho do que eu, e eu sempre cuidava da casa. Esse era o meu trabalho. Bom, eu achava que deveria ter algum valor isso, mas não tinha. No momento da separação, a única coisa que ele pensava era que eu não trabalhava. Não tinha como me sustentar. Meus pensamentos foram de vou fugir. Mas cadê o dinheiro? Para onde eu vou fugir? Para onde eu iria que ele não iria me encontrar? Fugiria para a casa da minha mãe? Seria o primeiro lugar que ele iria me procurar. Para a casa do meu pai? Também iria me procurar lá. Amigos eu não tinha. As pessoas casadas é difícil ter amizade, porque, pelo menos na minha casa era assim. Meu marido queria que eu ficasse apenas em casa, vivesse para ele, e foi isso que eu fiz. Mas ele não viveu para mim, assim como eu vivi para ele. Cada vez mais a gente ia se afastando com o passar do tempo. Hoje, olhando de fora, consigo enxergar que não foi de uma hora para outra. A gente se afastou durante o tempo que a gente ficou junto. Cada vez mais estávamos distantes, mas decidi que iria fugir. E iria fugir com a minha filha. Decidi mais uma vez que eu saberia para onde ir. E dessa vez ele não nos acharia. Pelo menos não nessa vida. Talvez numa próxima. Decidi envenenar eu e minha filha. Seria a nossa última refeição junto. Se eu não ficaria com ela, ele também não ficaria. Não quero que ele crie minha filha com outra mulher. Ela é meu amorzinho. Eu a amo, mas esse mundo não é para nós. Pensei desse jeito. Fui egoísta. Tirei a minha vida e a vida da minha filha. Isso me dói muito até hoje. Dói demais dentro de mim. Eu sei que minha filha não merecia passar por isso. E eu achei que iríamos ficar juntas na morte. Sim, acabou a vida. Vamos morrer e acabou. Vamos pro céu juntas. Estou fazendo isso pelos motivos certos. Não foi isso que aconteceu. Desencarnei e eu nem sabia mais da minha filha. Fui para um lugar horrível. Sofri demais. Fiquei sozinha. Vaguei por um longo período até ser levada para o umbral. Lá os espíritos que faziam isso viviam em tormento. Sim, eu era atormentada. Todas as vezes vinha a imagem do que acontecia. Repeti diversas vezes o momento que desencarnei. Isso foi uma tortura para mim. Acho que isso aqui é o inferno. Foi assim que eu pensei. Andei, tentando procurar a minha filha. Mas, se isso é o inferno, por que a minha filha estaria aqui? Ela não fez nada de errado. Fui eu que errei. Foi aí que as coisas começaram a mudar para mim. Foi quando eu comecei a entender que o que eu fiz não era uma salvação para nós. Era um erro. Cometi um erro tremendo. Precisava me desculpar com a minha filha. Preciso vê-la. Preciso pedir perdão para ela. Eu fiquei assim, tentando procurá-la, mas nunca a encontrava. Acredito eu que ela deve estar num lugar melhor. Deve estar num lugar bom. Ela merece. Eu passei muitos anos, vagando.
Talvez o tempo seja diferente daqui para a nossa vida encarnado. Aqui um dia parece uma eternidade, nunca acaba. É um dia tão longo que a gente não sabe quanto tempo passou. Foi muito difícil esse sofrimento para mim. Queria me libertar disso. Sentei e pensei, será que Deus me perdoaria um dia? Pensei por isso um longo período. Acho que por semanas fiquei pensando, será que Deus vai me perdoar? Mas me faltava uma coisa, me faltava pedir perdão. Faltava ter arrependimento realmente do que aconteceu. E eu ainda não tinha. Eu ainda tinha muita mágoa do que meu marido fez. Por esse motivo, fiquei mais alguns anos no umbral. Até que esqueci tudo. Deixei pra lá. As atitudes do meu marido não deveriam refletir em mim. O que ele fez é errado, sim, mas o erro que eu cometi foi enorme. Pedi perdão a Deus. Estava arrependida realmente, e dessa vez era de coração. Não sei quanto tempo passou, mas fui resgatada. Fui levada para a colônia espiritual. Ao chegar lá, fiquei um período sobre recuperação. O momento mais marcante para mim foi quando reencontrei a minha filha. E olha, para minha surpresa, meu marido já havia desencarnado e ele estava com a minha filha. Sim, ele estava com ela e eu fiquei distante. Não importou eu ter desencarnado e ter ficado longe da minha filha. Meu marido continuou com ela primeiro do que eu, mas não havia mágoas e ressentimentos dentro de mim. Queria pedir perdão a ela, pedir perdão a ele também, porque tirei a oportunidade dele de continuar sendo pai durante a vida encarnado. Mas, para minha surpresa mais uma vez, eles nem se importavam com isso. Estavam felizes, ficamos felizes. Hoje estamos juntos aqui, não do jeito que você possa imaginar, como se fosse uma família, não. Estamos juntos na espiritualidade, porque a vida é eterna, meus irmãos. A vida continua. Então não deixe de fazer as coisas boas porque você acha que não tem tempo. Você tem tempo para isso. E se você estiver passando por um momento difícil, onde o mal está querendo dominar a sua cabeça, procure ajuda. Converse com alguém. A depressão pode ser algo difícil para algumas pessoas. Alguns conseguem se salvar, mas outros acabam tirando a própria vida. E foi isso que eu fiz, e me arrependo demais. Meus irmãos, obrigado por me ouvirem.